Olá, meus amigos mochileiros, peregrinos, bem-vindos de volta. Estamos estudando o livro do Belden Lane sobre a caminhada, sobre a mochila, sobre o mochileiro que leva consigo os santos, a história, a tradição da espiritualidade, da teologia. Uma teologia da mata e, no nosso caso, uma teologia da Mata Atlântica, né? Uma das disciplinas espirituais mais profundas é o que deixar para trás. O nosso guia será o poeta e místico inglês do século XVII, Thomas Traherne, e a disciplina da prática do desapego. Seja bem-vindo, participe e inscreva-se no meu canal. Traherne é uma figura fascinante. Seus escritos foram perdidos por séculos e redescobertos numa livraria de Londres no final do século XIX. Ele escrevia sobre algo que chamava da felicidade, essa capacidade inata, quase infantil, de se maravilhar com o mundo. Para Traherne, perdemos essa felicidade quando começamos a desejar possuir as coisas. Manchamos a beleza do mundo com o que ele chamava de as mãos sujas da posse. Olha que interessante, século XIX. O backpacking, esse mochilar, nos joga de cabeça nessa lição. Antes mesmo do primeiro passo da trilha, o mochileiro tem que travar uma batalha com sua mochila. Cada grama conta. Eu vou subir o Pico Paraná nos próximos meses e eu precisarei lá em cima ter 3 litros de água, barraca, fogão, roupas de frio, uma série de coisas. Cada grama da minha mochila conta. Aquele livro extra que eu quero levar não dá, pesa. Aquela roupa a mais bonita para o caso de, vai pesar. Eu sou forçado a perguntar, antes de subir o Pico Paraná, o que realmente é essencial para a vida que eu vou ter naqueles 3 dias lá nas montanhas. A resposta na trilha é surpreendentemente simples. Água, comida, abrigo, calor. Essa simplicidade da água, comida, abrigo, calor nos força a olhar para a alma. É um espelho para a nossa própria alma. O que nós estamos carregando em nossa vida emocional, espiritual, financeira, material, que se torna um peso morto no final das contas. Mágoas antigas, a necessidade de estar sempre certo, o medo do que os outros vão pensar, a busca incessante por mais status e muitas coisas. O Belden Lane nos mostra que a mochila física é uma metáfora para a nossa bagagem interior. Ele escreve então sobre a libertação que vem com essa prática. A trilha exige uma simplicidade que é ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Ao esvaziar a mochila, somos convidados a esvaziar também nosso ego, a nossa necessidade de controle. O desapego, na visão do Belden Lane e do Traherne, não é um exercício de masoquismo, não é de negação, mas é a abertura. Ao soltar as coisas, nós nos libertamos, nós abrimos mão para receber da terra, da vida, de Deus, da luz ao nosso redor. Quando você não possui nada, você pode desfrutar de tudo sem o fardo da propriedade, das coisas, do stuff, das necessidades, dos desejos de dentro. A montanha não é sua, por isso você pode amá-la livremente. O passarinho, o sabiá não é seu, o bem-te-vi que você ouve não é seu. Você pode olhá-lo, observá-lo com atração. Você vê aquela árvore bonita, aquela araucária maravilhosa, milenar, de milhões de anos, na verdade, você pode admirá-la. Você pode ver o pôr do sol, que não vai ser nunca comprado, porque ele é dado para você como um presente puro. O Traherne acreditava que o desapego nos devolve os olhos da criança. O Belden Lane ecoa isso, então. O desapego não é sobre o que você perde, mas sobre o que você ganha. A capacidade de ver o mundo não como um conjunto de recursos a serem explorados, mas como um sacramento a ser reverenciado. Preste atenção nisso. O mundo não é simplesmente um lugar onde tem recursos para serem explorados, consumidos, mas é um sacramento a ser reverenciado, é a casa de Deus, é o templo de Deus. A prática, portanto, é um exercício de deixar ir. É um treinamento para a vida, aprendendo a segurar as coisas com a mão aberta e não com o pulso fechado.
A felicidade, para terminar, insistia Traherne, reside em não adquirir mais. A felicidade, insistia Traherne para concluir, reside não em adquirir mais, mas em desejar menos. É a arte de ser infinitamente rico possuindo nada. E, portanto, a gente tem que olhar nisso para o Brasil do século XXI, que é marcado pelo consumismo, pela carência, pela injustiça por muitos lados. O desapego como sinal de solidariedade, não de estilo. Um país com tamanha desigualdade como o nosso país, romantizar a simplicidade pode ser algo perigoso. Para muitos brasileiros, desapego não é uma escolha, um estilo de vida, mas é uma realidade dura, imposta, violenta, injusta. A aplicação disso é então ressignificar o desapego não como uma estética, não simplesmente para você fazer uma caminhada, mas como um ato de solidariedade, não apenas ir para o mato para você olhar para a natureza, mas refletir também sobre a prática de um viver que se nos torna ligados, conectados com muitos que não têm escolha, que nos gera então empatia e ações concretas de partilhar o que temos com aqueles que não têm. Talvez a caminhada para você seja um jejum de consumo. As comunidades de fé podem promover esse jejum de consumo, talvez por um período de semana, um mês, a quaresma, o ano do calendário religioso, em que nós nos comprometemos a não comprar nada que não seja absolutamente essencial. O dinheiro economizado pode ser doado a um projeto social. E essa crítica, sem dúvida, da teologia de ostentação, essa teologia de compra mais, do consumismo, teologia da prosperidade, a prática do desapego, a prática dessa caminhada espiritual, da jornada de um peregrino, é um poderoso antídoto contra essa teologia de prosperidade, de ostentação, em suas versões extremas. E a nossa espiritualidade pode nos ensinar, a partir de uma concepção de resgatar o valor evangélico da simplicidade, mostrando que a verdadeira riqueza está não no carro do ano, mas na felicidade, no menos desejar e no maravilhar-se com um simples pé de abacate carregado de frutos no quintal. A prática da atenção é outro elemento que Belden Lane trata em seu livro, usando a história do naturalista e filósofo Henry David Thoreau, que viveu no século XIX. É famoso por seu período de isolamento numa cabana que ele mesmo construiu às margens do lago Walden. E ele escreveu então: fui para os bosques porque desejava viver deliberadamente. Viver deliberadamente para ele é o oposto de viver no piloto automático, é viver com atenção. Viver com atenção. Belden Lane argumenta que esta é talvez a disciplina espiritual do teólogo da mata, no nosso caso, mais radical e necessária em nosso mundo de notificações infinitas de celulares, de redes sociais e de estímulos constantes que nós temos ao redor. A natureza, diferente do nosso feed de notícias e notificações do celular, não grita por atenção. Ela convida de forma silenciosa, sutil. Se você não prestar atenção, as árvores, a floresta, a fauna, a flora será simplesmente um monte de árvores. Mas se você prestar atenção, ela se torna uma biblioteca de histórias. Você começa a diferenciar o canto do sabiá do canto do bem-te-vi. Você percebe que a casca de uma árvore é um microcosmo de vida, com musgos, líquens, insetos. A atenção transforma o cenário em presença. Você percebe as diferentes cores. Você percebe as diferentes cores das árvores, as diferentes tonalidades de verdes, amarelos. Você percebe que, com o movimento do sol durante o dia, esse campo de trigo, esse campo de soja vai mudando, o milho vai mudando de cor, as árvores vão mudando de cor. O Belden Lane descreve esse esforço que exige uma atenção plena, que não é um estado passivo e relaxado. É uma disciplina ativa, é uma atenção ativa. Requer que você acalme aquela mente agitada, caótica, o suficiente para permitir que o mundo fale com você. O suficiente para permitir, então, que Deus fale com você. Para Thoreau,
A natureza é um texto sagrado, escrito em hieróglifos. Cada folha, cada pedra, cada animal era uma palavra nesse texto. A prática da atenção é aprender a ler esta linguagem perdida que todos nós conhecíamos quando criança. É um ato de intimidade com o mundo. O Belden Lane nos dá uma chave para essa prática. A atenção é o maior ato de generosidade que podemos oferecer ao mundo. É dizer a uma flor, a uma rocha, a um riacho: você importa, eu te vejo, eu te contemplo. E ao fazer isso, descobrimos que também somos vistos. A prática da atenção nos cura da solidão existencial, mostrando que estamos imersos em uma teia de relações. Não estamos apenas aqui na natureza, nós somos a natureza. Thoreau nos ensina que o objetivo não é simplesmente identificar as espécies, mas identificar-se com elas. É olhar para um carvalho e sentir a força, a paciência dele em seus próprios ossos. E eu quero pensar com você como pode praticar essa arte de atenção diante da exuberância da fauna e da flora brasileira. Eu, como teólogo aqui da Mata Atlântica, eu procuro compreender um pouquinho mais essa mata. Há um elemento de alfabetização ecológica e contemplativa. Eu tenho um amigo na Universidade Estadual de Londrina e eu tenho falado com ele sobre essa biodiversidade brasileira, que é um campo infinito de milhares e milhares de raças, de espécies, de tipos, de coisas, da fauna e da flora. São centenas de tipos de pássaros, são centenas de tipos de árvores e folhas que eu vejo todo dia. E essa atenção, onde eu posso, como um biólogo, sentar com um biólogo e eu, um teólogo juntos, a gente olhar para a terra e conversar e tentar identificar um pássaro pelo canto, e eu, teólogo, convidado a meditar sobre o que esse canto está dizendo, sobre a alegria da criação e aprender a olhar para a terra. Você talvez no Cerrado, você talvez na Caatinga, você lá no Pantanal, olhar para essa terra, para o texto da terra com atenção. Você, em vez de usar seu celular para tirar selfies, você tirar aquelas fotos contemplativas. Eu tiro algumas fotos contemplativas porque eu quero pintar essa terra. Eu trabalho com tinta a óleo. Não trabalho porque é um prazer, é prazeroso olhar para a terra, para um cenário e pintar e tentar decifrar as cores, a multiplicidade de cores. O desafio não é tirar a foto mais bonita da sua cara, um selfie, e nem usar a câmera como uma ferramenta apenas para fotos para serem publicadas, mas usar a sua câmera, seu celular, como uma forma de focar a atenção, prestar atenção, passar 10 minutos apenas observando a flor antes de fotografá-la, passar alguns minutos olhando para as árvores antes de tirar foto dela. O objetivo não é o processo do produto, o objetivo não é o produto final, mas é o processo de olhar, é o processo de ver, de contemplar. Faça então talvez uma lectio divina com a criação, essa prática monástica da lectio divina, né, da leitura orante da Bíblia, em que você lê, você medita, você ora, você contempla. Né? A gente pode adaptar isso para a natureza. Em vez de você ficar dentro lá de um monastério, numa sala, fazendo a lectio divina, vá para a natureza. Pegue uma folha, vá lá no meio da terra, na caminhada, observe aquela pedra, aquela folha, aquela árvore e observe atentamente. Preste atenção no que Deus está falando para você. Medite na terra. O que essa terra está lhe dizendo? O que essas árvores estão lhe contando? Que memórias, que pensamentos, sentimentos elas evocam dentro de você? Uma folha pode falar muito sobre ciclos, sobre crescimento, sobre fragilidade, sobre vulnerabilidade. E ore. Agradeça a Deus, converse com Deus no meio da beleza. Peça perdão pela destruição, pela falta de sabedoria. Busque cuidar dessa terra que Deus ama. E contemple a presença de Deus. Descanse na presença de Deus ao redor de você. No próximo vídeo falaremos com o São João da Cruz sobre a prática de se perder. Não perca a noite escura da alma na trilha.